Fala galera, passando aqui hoje, super animado pra gente fazer aqui alguns tutoriais sobre como integrar a plataforma com qualquer outra plataforma que você deseje através de integradores. Tá? Então aqui nós vamos usar o conceito de Neural Chains, integrando via API com alguns integradores. Vamos começar com o N8N, tá? Que é um dos integradores mais famosos e mais potentes que existem aí no mercado. Vamos lá, o exemplo aqui de caso é uma barbearia, tá? Então a gente já tem uma conta criada no sistema, e essa barbearia, nós criamos aqui um treinamento de conversação falando sobre prótese capilar, tá bom? Aqui, nesse treinamento de conversação, não vou entrar muito em detalhes, mas eu basicamente coloquei aqui principais dúvidas que os clientes têm sobre a prótese e qual deve ser a resposta, tá? Essa barbearia, então, faz prótese capilar, faz peruca, beleza? E o que eu gostaria? Acontece muito de uma empresa, ela quer qualificar os leads antes de entrar em contato, que um consultor, vamos dizer assim, entre em contato. Basicamente é um trabalho de SDR, né? Quem conhece, SDR é o Sales Development Representative. Então é uma pessoa que vai qualificar o lead aí para que um vendedor entre em contato e faça o trabalho comercial, beleza? Tendo feito, então, esse treinamento que vai tirar as dúvidas sobre a prótese, eu quero que, após o cliente tirar as dúvidas, ele seja qualificado para que meu SDR entre em contato com esse cliente, beleza? Beleza, então o treinamento tá aqui, agora vamos lá para a parte dos Neural Chains. Primeiro, antes de ir para a parte dos Neural Chains, vamos falar aqui, o que nós vamos precisar ter? Vamos precisar ter uma conta na plataforma, né? Já criada, com um assistente virtual criado, WhatsApp conectado, para fazer já os testes também, né? Vamos precisar criar uma planilha no Google Sheets, ó. Eu criei aqui o leads de prótese capilar, criei aqui as colunas, nome, e-mail, telefone, cliente ciente que não é implante, há quanto tempo a calvície incomoda e ciente do custo. Eu criei essas colunas na planilha, vocês vão entender em breve. E também, vamos aqui no N8N e vamos criar uma conta, n8n.io. Eles têm os planos pagos, obviamente, mas a gente vai começar com uma conta gratuita. Você tem 15 dias aí de conta gratuita para testar, 14 dias, se não me engano. Beleza? Então, vamos já aqui para essa parte do N8N. Eu vou criar a conta junto com vocês, para vocês entenderem que é super simples de criar, tá bom? Então vamos lá, ó. Get started for free. Vamos clicar aqui e vamos preencher os dados. Opa, peraí que eu tô logado aqui na conta. Ó, então vamos lá. Full name, vou colocar Michel. Teste, company e-mail. Vou colocar aqui um e-mail de teste. Vou colocar aqui uma senha, vou pegar uma senha sugerida aqui. E vamos colocar aqui o teste Neural Chains. Teste Neural Chains. Teste Neural Chains. Beleza. Clicar aqui em criar conta. Ele vai perguntar umas coisas aqui, de tipo, qual que é seu ramo, o número de funcionários da empresa. Irrelevante, estou marcando qualquer coisa aqui, só pra gente avançar, tá? Mas aí você responde direitinho. Beleza. Aqui, ele já pergunta, que aplicativo você costuma usar? A gente não precisa marcar nada aqui. Aliás, você precisa marcar pelo menos um. Vou colocar o Google Sheets, mas assim, isso não é muito importante. Google Sheets, Gmail, Google Drive, Webhook, calendário, tá bom. Continuar. Convidar membros, eu não quero fazer isso, vou dar um skip. E agora o Workspace está sendo criado, beleza? Enquanto o Workspace aqui é criado, vamos voltar lá para a tela da aplicação, para a gente entender um pouco do que a gente vai fazer. Então eu já criei o treinamento com a prótese, informações sobre a prótese capilar, para que a inteligência artificial, nosso assistente, ele seja assertivo nas respostas de dúvidas sobre a prótese capilar. Agora a gente vai criar o Neural Chain. Eu já criei ele aqui, eu vou passar por ele para vocês entenderem como que a gente criou. O que é o Neural Chain? Eu quero que ele execute alguma coisa em algum momento. Então, eu criei as configurações de ativação. Eu dei um nome para esse Neural Chain. Eu falei que é registro de leads interessados na prótese capilar. Beleza. E eu dei uma descrição. Eu falei que execute essa função quando um cliente se mostrar interessado na prótese capilar. Essa função vai registrar os dados do cliente no nosso sistema, para que um consultor especializado entre em contato para agendar uma visita de avaliação. Show de bola. Uma descrição bem completa para ele entender quando deve ser executada a função. Exemplos ativadores. Aqui eu deixei em branco, mas aqui você poderia colocar exemplos de mensagens em que é interessante ser ativado esse Neural Chain, né? Nesse caso eu deixei em branco, mas você poderia ter interesse, tipo, tenho interesse na prótese. Vou deixar um exemplo aqui pra gente não deixar em branco a prótese. Beleza. Não fixado, vou deixar ela como não fixado, ou seja, esse Neural Chain só vai ser ofertado como possibilidade de ação se houver similaridade e sentido na conversa, ele ser levado, tá? E eu coloquei um treinamento ativador também, que é aquele treinamento de prótese que eu dei, ou seja, sempre que aquele treinamento estiver sendo utilizado, ofereça a possibilidade dessa função. Basicamente, esse treinamento dá carona, entre aspas, pro Neural Chain, para ele ser considerado pelo assistente, beleza? Feito as configurações de ativação, eu fui para a parte de parâmetros, número 2. O que eu vou fazer com os parâmetros? Eu criei uma planilha aqui, onde eu quero captar nome, e-mail, telefone, ciente que não é implante, há quanto tempo a calvície incomoda e ciente do custo. Beleza? Então eu vou captar esses dados como parâmetros, e é ali que eu vou configurá-lo. Então eu criei um parâmetro, nome do cliente, nome completo do cliente que está interessado na prótese capilar. Ele é obrigatório, ou seja, esse Neural Chain só vai ser ativado quando recolhido o nome do cliente. Ele é um string, texto, né? E não vou limitar a uma lista de opções, é um campo aberto, vamos dizer assim. E-mail do cliente, mesma coisa, e-mail do cliente, e-mail interessado na prótese, do cliente interessado na prótese, deve ser um e-mail válido, string também, e não limitar. Nome do parâmetro aqui vai ser ciente da diferença, prótese versus implante. Indicação se o cliente está ciente que a prótese capilar não é um implante capilar. A função só pode, tinha um erro aqui, ser ativada se positivo, beleza? É um string e eu quero limitar o assistente a uma lista de opções. Ele só pode captar um sim. Isso vai forçar, é como se fosse uma condicional. Vai forçar o assistente a questionar o cliente se ele está ciente da diferença da prótese e do implante. E com isso, ele só vai ativar a função se o cliente falar, não, estou ciente, que a prótese não é implante. Então tá. Próximo parâmetro. Tempo de incômodo da calvície. Indicação de quanto tempo o cliente se sente incomodado devido à calvície, certo? Obrigatório. Texto, string, coloquei para limitar e coloquei algumas opções. Menos de 1 ano, entre 1 a 3 anos, entre 3 a 5 anos e mais de 5 anos. Show de bola. Nome do parâmetro, cliente ciente do custo.
Indicação se o cliente está ciente que prótese capilar tem um valor inicial de 2.000, variando de acordo com cada caso. A função só pode ser ativada se positivo. Da mesma forma que o outro, isso aqui é como se fosse uma condicional. Eu só quero que isso vá para o meu comercial, para minha planilha do comercial, se o cliente estiver ciente que o valor é a partir de 2.000. Eu não quero o lead desqualificado lá, ocupando meu comercial à toa. E aí eu contei também que as opções possíveis é somente um se, beleza? Tendo feito os parâmetros, agora a gente vai voltar ali para a parte do N8N, porque a conta já está pronta. A conta já está pronta. Bora lá, Start Automailing. Pessoal, o N8N é muito poderoso. Com o N8N e o Neural Chain, você pode fazer o que você quiser com a aplicação. Com o que você quiser mesmo, tá? Bom, vou ser bem direto aqui e vou começar criando aqui, ó. Vamos criar um workflow, um projeto. Vou chamar ele aqui de barbearia SDR. Muito bem, já vou salvar. Muito bem. E aqui em Workflows, já vamos criar o workflow da barbearia SDR. Ó. Vou apagar aqui e nós vamos começar com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo quando você vai criar aqui uma automação no N8N? É você definir como essa automação vai iniciar. No nosso caso, como que ela vai iniciar? Ela vai iniciar recebendo uma requisição API do nosso sistema. Né? Então, ó, eu não vou fazer uma configuração de ação externa, requisição API. Eu quero que meu assistente recolha aqueles dados na conversa e mande lá para minha planilha. Eu vou fazer isso através de requisição API. Tá? Então aqui, eu vou criar aqui, ó, on a webhook call. É o meu gatilho. Ou seja, esse fluxo aqui, essa automação, ela vai rodar quando este webhook aqui for acionado. E quem que vai acionar esse webhook? O nosso sistema. Muito bem. Então vamos lá. Para configurar o nosso webhook, ó, eu vou falar que ele é do método post, tá? Ele vai receber dados. Eu vou fazer um webhook não autenticado. Se você ainda está começando, faça um autenticado. Você pode adicionar autenticação aqui, mas vai deixar mais complicado o vídeo aqui, então vamos sem autenticação. E quando que esse webhook vai receber um retorno? Eu vou colocar quando. Usem a respond to webhook node. Tá? Vamos usar essa opção aqui. Sem mais opções, é isso que eu queria fazer. Então a gente vai disparar aqui. Vou copiar esse webhook, tá? E vou colocar lá no nosso sistema. Então aqui, ó, é o URL da requisição. Observa que aqui eu estou no webhook de teste. A gente vai ter que começar pelo webhook de teste. A gente poderia fazer esse teste disparando de um Postman da vida, uma ferramenta de automação, mas eu não vou entrar no Postman. Vou fazer tudo com o nosso software para que você que não tem vivência com essa questão do Postman ou software de teste API, você consiga fazer mesmo sem utilizar outras ferramentas, tá bom? Então primeiro nós vamos ter que disparar um teste para cá, para ele reconhecer o que vai chegar para ele, e aí a gente montar a automação, e depois a gente só vai lá e muda pro Production URL, que é o URL de produção, é o que vai ficar ativo, tá bom? Vamos começar com o de teste. Já copiei aqui, já colei. O verbo da requisição é post, não preciso mandar nenhum header aqui, e o body da requisição é onde a gente vai trabalhar. Se você está trabalhando com API, você tem que entender pelo menos um pouquinho da formatação JSON, né? Porque a gente vai mandar o body em JSON, tá? E aqui, eu vou mandar exatamente esses dados aqui, ó. Vou até dar um Ctrl C. Vou colocar eles aqui num bloco de notas, olha só. Pera aí. Ó, vamos colocar aqui num bloco de notas. Vou trazer o bloco de notas para cá. Muito bem. Vou formatar o JSON que eu vou enviar, que é o body, tá? Baseado nesses parâmetros. Ó, nome. Vou colocar tudo entre aspas aqui. Telefone. Ciente que não é implante. Há quanto tempo incomoda. Agora, nós vamos dar uma limpada nesses caracteres especiais. Então, ó, ciente que não, vou tirar o espaço, trocar para underline, implante, beleza, tirar a interrogação, ó, há quanto tempo a calvície incomoda, tira a interrogação e tirar a interrogação aqui, ciente do custo. Muito bem. Agora que eu formatei aqui as chaves, a gente vai colocar os valores, né? Então eu vou pôr 2 pontos, ó, 2 pontos. Tô fazendo uma formatação de JSON aqui, raiz mesmo, pra pegar aí quem não entende e que qualquer um consiga seguir esse tutorial aqui e fazer. Tá? Ó, formatação de JSON, eu preciso passar, é um par de chave e valor, né? Então a chave é nome e o valor vai entrar aqui, ó, entre aspas. Depois aqui tem uma vírgula. O e-mail, mesma coisa. Ó, telefone, mesma coisa. Ciente que não é implante, mesma coisa. Há quanto tempo a calvície incomoda, mesma coisa. E ciente do custo, mesma coisa. No último, não tem vírgula, beleza? Então estamos com o nosso JSON pronto aqui. Você pode entrar no site, por exemplo. Vou abrir aqui JSON Lint. É um validador de JSON. Você coloca aqui o seu JSON, dá um validate e vê se ele tá válido. Ó. JSON válido. Beleza, ótimo. Vamos usar esse JSON aqui então. Vamos voltar lá e é esse cara aqui. Muito bem, agora eu preciso preencher. Tá, qual o nome que vai, qual o e-mail que vai, qual o telefone que vai, né? Da onde que vai vir esses dados. Então a gente vai clicar aqui na interrogação e ó. Tá vendo que eu tenho parâmetros fixos do contato e parâmetros do Neural Chain. Esses parâmetros do Neural Chain foram aqueles que eu defini. Esses parâmetros fixos são fixos não do contato, são fixos. Tem o telefone do contato que a gente vai usar, tem a data e hora atual, se você precisar usar, etc. Mas aqui a gente vai usar o telefone do contato. Vamos usar também, ó, agora do Neural Chain, nome do cliente. Vamos usar e-mail. Tô colocando entre as aspas aqui, tá, pessoal? Isso significa que esses parâmetros vão ser substituídos pelos dados do cliente, tá? Ó, vamos colocar ciente, diferença, prótese, que é aqui. O que mais? Tempo de incômodo da calvície. Aqui. E, por último, ciente do custo. Ó, pra garantir, vou copiar o JSON que eu fiz, vou voltar lá no meu validador, vou colocar aqui, vou validar. Validou, tá certinho. Então vamos pegar de novo ele validado. Vamos colocar aqui, ó. Sem erro agora, galera. Nosso JSON tá pronto. O que significa? Que quando esse Neural Chain for ativado, o assistente vai disparar para este endereço essas informações no método post. Se você quiser colocar headers, para quem é mais avançado, você poderia colocar com autenticação e qualquer outra coisa. Beleza. Pessoal, quando eu mandar isso lá pro nosso N8N, ele vai obter uma resposta, né? Então vamos falar cronologicamente aqui. O cliente está conversando com o assistente. Tirou dúvidas sobre a prótese. Foi direcionado aqui por esse caminho, o assistente questionou o nome, e-mail, chegou no final, o assistente entendeu que estava na hora de ativar esse Neural Chain. Ativou o Neural Chain. Quando ele ativou, ele disparou esses dados lá pro meu N8N. O meu N8N vai rodar com a automação que a gente vai criar, vai inserir os dados aqui no
na planilha, certo? Inserir os dados na planilha, ele vai devolver uma resposta para o nosso sistema que fez a requisição. Aí nós temos que falar, beleza, isso já foi feito. E agora? O que eu faço? Como eu respondo o cliente? Certo? Então aqui eu vou colocar uma instrução de segundo nível. Qual a instrução? Vou falar. O cliente está interessado na prótese capilar. Nosso consultor especializado, sei lá, vou falar que é o João, tá? O João já foi notificado e entrará em contato por telefone em até 2 horas. Responda ao cliente informando isso. Deu uma instrução pra IA. Ó, beleza, o cliente está interessado na prótese, o João já foi notificado, que é o João que fica lendo essa planilha aqui, né? E ele vai entrar em contato em até 2 horas, beleza? Pensei uma coisa aqui. Vamos colocar a data, né? Vamos colocar aqui, ó, data e hora. Data e hora. Acho que faltou isso. Vamos colocar a data e hora que o cliente entrou em contato, ó. Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Vou pegar aqui o Jason, vírgula. Ó, vou colocar aqui, ó, data, underline, hora. Vai ser esse parâmetro aqui, ó, que a gente vai usar. Data atual, no formato 31/1/2024. Então, esse cara aqui. Date e também o horário. Então, ó, tem aqui o time. Opa, desculpa. Time. Muito bem. Time. Vamos colocar o time aqui. Agora eu vou fechar as aspas. Não tem problema. Posso usar quantas variáveis eu quiser dentro das minhas aspas aqui, tá bom? Vou validar. Opa, deu erro. Olha que legal. Por isso que é bom usar a ferramenta. Mesmo quem tem muita experiência, cara, passa batido alguma hora. Deu erro aqui, faltou os 2 pontos. Ó. Muito bom. Agora validou. Vou dar um Ctrl C e vou mandar pra cá. Ah, mas por que você não criou parâmetro pra data e hora? Porque já existe um parâmetro data e hora. Fixo. Mesma coisa pro telefone do contato, tá bom? Beleza? Agora, vou falar sobre esse path aqui rapidamente. O que é esse path? Significa o seguinte, vai voltar um retorno do N8N quando eu fizer essa requisição. Se eu quiser utilizar esse retorno na instrução de segundo nível, eu posso. Ele vai estar sobre essa variável aqui, ó, external return, retorno obtido pela requisição API, tá? Então, se eu quisesse falar, não é o caso aqui, mas se fosse uma consulta de dados, eu poderia apresentar esses dados para a IA e ela usaria esses dados. Como não é no caso, eu não vou entrar muito em detalhes. Nós vamos ter casos de outros vídeos que a gente entra em detalhe do external return. Beleza? Tendo feito isso, vou salvar e bora para os testes. Vou concluir aqui e vamos para a parte mais interessante. Legal, galera, vamos para a hora boa, vamos pro teste. Então, o nosso NeuralChain já está pronto aqui. Eu já iniciei a conversa aqui com o nosso barbershop, tá? Eu simulei aqui e cheguei no ponto que a gente queria para ativar o NeuralChain. Isso eu vou fazer junto com vocês. Mas eu já coloquei a conversa aqui para andar, para otimizar nosso tempo. Aqui, no webhook, no N8N, a gente vai fazer uma pequena configuração. Eu coloquei aqui o webhook, que é a forma como ele vai startar, né, esse fluxo. Agora, eu vou colocar aqui um response to webhook, beleza? Vou deixar assim, e um ligado no outro aqui. Ou seja, eu vou receber a requisição e responder. E vou deixar aqui aberto ouvindo o evento teste. Lembra que eu coloquei lá o URL de teste? Eu preciso receber esse evento teste para mapear o que eu vou receber e trabalhar com esses dados aqui dentro do fluxo para mandar lá para o Google Planilhas. Então, eu vou colocar aqui para ouvir, eu só vou passar pela conversa aqui com vocês antes para mostrar o que aconteceu. Ó, começamos assim. Olá, tem interesse na prótese? Viu o vídeo seus no Instagram. Que ótimo, Michel, a prótese capilar é uma excelente opção. Para que eu possa registrar seu interesse e um consultor especializado entre em contato para agendar uma avaliação, precisa de algumas informações. Então, onde que ele tirou aqui? Consultor especializado vai entrar em contato. Não tem treinamento de conversação para isso. Então, vocês entendem que ele tirou daqui, do NeuralChain, descrição do NeuralChain. Consultor especializado entra em contato. E de onde que ele tirou? Tá ciente que a prótese tem valor inicial de 2.000? Quanto tempo você sente incômodo devido à calvície? Você está ciente que a prótese capilar não é um implante capilar? E qual o seu e-mail para contato? Tirou dos parâmetros. Foram os parâmetros que a gente colocou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, certo? O nome do cliente ele não pediu, por quê? Ele já identificou meu nome, tá? Então, ele pediu e-mail e esses outros 3 aqui. Show de bola. Então, eu segui a conversa e eu fiz igual o cliente nunca responde tudo de uma vez. Né? Então, eu falei, sim, tem 6 que cara. Ele falou, que ótimo, agora por favor me informe. Agora ele questionou as outras coisas. Beleza, eu falei, estou careca tem 2 anos. E aí, então eu confirmei aqui essa informação, né? Só que eu falei, 2 anos, a caí aqui no meio, entre 1 e 3, vamos ver se ela identifica certinho. Mas aí eu fui e questionei. Justamente o item 3. Qual a diferença entre prótese e implante? Aí ele explicou aqui qual é a diferença entre prótese e implante. Então, beleza. Agora sim, eu vou fazer a resposta final, que é do e-mail. E aí eu espero que esse webhook seja, esse NeuralChain seja ativado e dispare aqui pro nosso N8N o evento, né? Eu vou colocar aqui para ouvir o evento de teste e vou responder aqui. Beleza, meu e-mail é michel@gmail.com. michel@gmail.com. Aqui no... Vou ficar aguardando nessa tela, para esperar chegar aqui. E aí vocês vão ver como vamos trabalhar aqui dentro do N8N. É bem simples, é uma ferramenta bem visual, mas tem uns segredinhos. Então vamos fazer isso aqui juntos. Muito bem. Observem, então, que chegou aqui o evento de teste. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Tá? E eu vou dar um pin nesse evento para a gente trabalhar com esses dados aqui. Olha só, chegou o body aqui, ó. Certinho. Nome, e-mail, telefone, data e hora. Ciente do custo. Ciente que não é implante. Há quanto tempo a calvície incomoda? Pessoal, ele captou exatamente o que a gente precisava na conversa e mandou aqui para o N8N. E olha só, respondeu o cliente. Aqui está o resumo das informações que você me forneceu. Você está ciente do custo da prótese? Você sente incômodo devido à calvície? Você está ciente que a prótese capilar não é um implante capilar? Seu e-mail para contato é tal. Por registrar seu interesse, nosso consultor especializado, João, entrará em contato por telefone até 2 horas para agendar a avaliação. Então ele fez exatamente o que a gente mandou ele fazer aqui na instrução de segundo nível, né? Falando que vai entrar em contato até 2 horas, que é o João e etc e tal. Perfeito, pessoal. Então a parte do NeuralChain aqui tá feita. Funcionou, olha aqui, o contadorzinho subiu. Tudo que a gente precisava fazer aqui dentro do software foi feito. Agora vamos falar de N8N, beleza? O que a gente vai fazer? Beleza. Já iniciamos, já ouvimos o evento de teste, já temos os dados aqui para trabalhar dentro do fluxo. Então eu vou colocar aqui, ó, back to canvas, certo? E agora eu vou trabalhar. Depois que eu receber isso aqui no N8N, eu quero trabalhar com esses dados, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa ligação aqui, porque esse nódulozinho aqui é o último nódulo, é o nódulo que vai mandar a resposta da chamada API. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, mais pra cá, tá bom? E aqui vai ser bem simples, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos pesquisar aqui por Sheets, de Google Sheets, olha só. Então, aqui eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. Pessoal, eu vou só dar um spoiler aqui, a gente vai ter vários vídeos desses mostrando como fazer várias coisas, mas olha só
o tanto de coisa que você consegue fazer aqui. Você pode mandar, por exemplo, um e-mail do Gmail. Olha, você pode, por exemplo, mandar um... Poxa, nossa, é tanta coisa, mas sei lá, vamos ver se tem algum CRM aqui. Olha o tanto de CRM. Você pode mandar dados para o CRM, para o agente CRM, pro, sei lá o quê, para qualquer lugar. Você pode manipular dados aqui dentro com as ferramentas de manipulação de dados e inserir em outro sistema, né? Cara, são tantas coisas, mas olha só os aplicativos que tem aqui. Airtable é bem famoso, Asana é bem famoso, AWS. Nossa, gente, é muita coisa. Brave, nossa, tanta coisa que dá pra fazer que assim, nós vamos ter muitos vídeos pra explorar muita coisa aqui. Se você tá vendo esse vídeo, dê sugestão pro time de suporte. Pô, podia ter um vídeo do Michel fazendo a integração com tal coisa. E aí a gente, se for interessante, a gente vai fazer. Então, vamos voltar aqui para o nosso foco, que é o Google Planilhas. Vou colocar aqui o Google Sheets. O que eu quero fazer? Eu quero append row in sheet. Adicionar uma linha numa planilha, certo? Basicamente isso. Agora vamos lá. Aqui você vai precisar criar uma credencial para conectar. Beleza? Com que conta do Google você vai fazer isso? Vou clicar aqui, create a new credential. O Alpha 2, sign in with Google, certo? Vou clicar aqui para conectar. Olha só a simplicidade disso. Continue. Pronto, conectado. Fechou? Fechou. Então, beleza. Então aqui eu já falei, ó, que essa credencial aqui. Beleza. O que você vai mexer? Aqui a gente vai deixar essa opção. Sheet within document, beleza? Operation. O que a gente vai fazer? Adicionar uma linha. Append row, beleza? Qual documento? Vamos colocar pelo URL do documento. Qual que é o URL? Esse URL aqui. Qual que é a aba da planilha aqui, né? Qual aba? Só tem uma, né? Então vai ser essa, Sheet 1, né? Então vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui by name. Sheet 1. Tem que ser igualzinho que tá lá. Ó. Sheet 1. Ele achou, você viu que carregou aqui, né? Olha só. Ele já me deu os campos lá. Nome, e-mail, telefone. Ciente que não é implante. Há quanto tempo talvez te incomoda. Ciente do custo e data e hora. Ele já me deu. Ele já mapeou minhas colunas aqui. Certo, pessoal? Olha que simples. Então agora a gente vai colocar aqui os dados que vieram da requisição API, que veio lá do software, tá bom? Mas beleza. Como que a gente vai puxar os dados que chegaram ali da requisição API? Vou clicar aqui em voltar pro Canvas, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou posicionar ele no lugar certo, vou excluir essa ligação aqui que ela tá errada, e agora eu vou fazer a ligação certa. Esse cara vai ligar nesse, vou dar um zoom aqui pra ver melhor. Então esse cara vai ligar nesse e esse cara vai ligar nesse, beleza? Agora sim eu posso clicar aqui e ele vai me dar a opção de puxar os dados, ele vai reconhecer os dados ali que eu tenho disponíveis. Os dados não estão no header, eles estão no body, certo? Então aqui, ó, nós vamos tirar isso daqui e vamos pegar o body, aonde eu vou pôr o nome aqui, o e-mail aqui, o telefone aqui, a data e a hora. Peraí, deixa eu escrever aqui, ó, a data e a hora aqui embaixo, ciente do custo aqui, ciente que não implante aqui e há quanto tempo incomoda aqui. Basicamente isso. Nada mais a ser feito, pessoal. Vamos voltar. Vamos ver aqui como é que tá a resposta. Aqui, a gente não precisa responder nada. Nesse NeuralChain aqui a gente não está esperando nada, nenhum dado, né? Então eu vou responder qualquer coisa, tá? Eu vou responder esse caso. Na verdade é que esse caso nem precisaria a configuração aqui, ó, ser essa de using response to webhook load. Eu poderia mudar ela para imediatamente dar uma resposta imediata. Eu vou deixar assim, porque não faz sentido. Eu não quero mandar dado nenhum lá de volta para a aplicação. Então, nesse caso, vamos fazer assim. Quando a gente for fazer exemplos e a gente está buscando dados de fora, aí a gente vai usar esse response to web, com o nódulo de response to webhook, beleza? Então vamos deixar assim e vamos testar isso. Ele vai testar com esses dados que eu pinei aqui, né? Tá vendo que ele tá com esse pin aqui? Parece que deu tudo certo. Vamos ver lá no Google Sheets. Ó, já aconteceu 2 vezes, que foi o primeiro teste e o segundo teste. Legal, mas assim não é legal de testar. Então eu vou deletar aqui. Vamos deletar. O nosso workflow no N8N tá pronto. Então o que eu vou ter que fazer agora? Vou vir aqui, vou copiar o production URL, né? Production URL. Vou dar um Ctrl C. Vou unpin esse negócio, pronto. Tirei o pin aqui. Vou ativar. E já tá salvo. Pronto. Aqui no N8N eu não tenho que fazer mais nada, pessoal. Agora eu vou vir aqui no NeuralChain e vou mudar o meu link. Que agora eu não vou usar mais aquele link de inicialização. Eu vou usar o link de produção. Só isso. Vou salvar. E agora, vamos fazer o teste. Para fazer o teste novamente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em atualizar instruções. O que significa isso? Significa que o assistente ele vai esquecer todo o contexto de todas as conversas que ele teve. Então vai ser como se essa conversa aqui não tivesse ocorrido entre o Michel e o Barbershop, tá? Então eu vou clicar em atualizar instruções e para ficar visualmente melhor aqui, vamos apagar essas mensagens. E aqui eu vou aproveitar que a gente vai fazer o teste de novo e vou fazer só um detalhe. Tá vendo que aqui ele me perguntou tudo de primeira? Tipo, ele me deu uma lista de perguntas. Eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que ele me perguntasse um parâmetro de cada vez. Então, vamos só terminar de apagar aqui. Vamos mexer aqui no NeuralChain e eu vou clicar em configurações. Eu vou escrever aqui. Nunca deve se questionar todos os parâmetros de uma só vez. Pergunte um. Sejam respondidos. Beleza, mandei essa, vamos ver se agora funciona. Vou pausar o vídeo, vou seguir a conversa aqui para otimizar o tempo, depois eu volto. Pessoal, voltando aqui, executei o teste aqui então. Ela tem interesse na prótese, que ótimo. Qual é o seu e-mail? Observe que agora ele questionou de forma pausada, né? Questionou o e-mail, passei o e-mail. Você sente que é caro? Falei que tô ciente. Quanto tempo você sente incômodo devido à calvície? Eu ainda lancei aqui 18 meses pra confundir ela. Beleza, então você tá entre 1 e 3 anos. Você sente que a prótese capilar não é um implante capilar? Uai, achei que era a mesma coisa. Entendo essa confusão, ela esclareceu que não é a mesma coisa. Você ciente da diferença? Sim, estou sim. Beleza. Agora ela executou o NeuralChain. Tá perfeito, papá. Já notifiquei nosso consultor especializado, João, e etc e tal. Se a gente ver aqui, ela ativou o nosso NeuralChain, ó. Atualizou aqui o contador, né? E, vamos ver a mágica? Vamos ver a mágica? Será que veio parar aqui? Será que veio parar aqui? Tchau, tchau, tchau. Então, exatamente agora, 25/10/2024, às 15h28, agora não é 2 minutos atrás, a mágica aconteceu. Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa experiência. Integramos o assistente virtual com o Google Planilhas. Ele está fazendo aqui um trabalho de SDR através desse NeuralChain e daquele treinamento de conversação. Deixa eu atualizar a página aqui. Do treinamento de conversação. Ele está fazendo um trabalho de SDR. Está funcionando perfeitamente, mandando os leads aqui para o consultor que fica com essa planilha aberta fazer o contato. É isso. Qualquer dúvida, chama o pessoal do suporte, a gente está à disposição para ajudar. Nós vamos fazer outros vídeos. Esse foi só o primeiro, Google Planilhas, mas isso aqui é a base, pessoal. Entendendo a base de como ativar o NeuralChain, como recolher os parâmetros, como mandar aqui para o N8N,
Daqui, o N8N é muito fácil de manipular. É só você vir aqui e colocar outras ações, e-mail, qualquer ação que você quiser. Em breve a gente volta aí com mais vídeos.